favor da assinatura da ata, vamos fazer a parte do religioso perante o nosso Deus. Deus, quando Ele cria, faz o planeta Terra, alguns milhões de anos atrás, uns 120 milhões de anos atrás, quando Deus cria o planeta Terra, Ele diz o texto sagrado que Ele cria primeiro os céus e depois Ele cria a terra. Tem três teorias: a teoria de Darwin, do Big Bang, e a teoria da criação. E nas universidades tem a teoria agora que nós descobrimos dos genes do ser humano. Mas, independente de qualquer teoria, quem criou o mundo foi um Deus eterno, um Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. E quando a Bíblia fala que Deus criou primeiramente os céus e depois a terra, o céu simboliza o espiritual e a terra simboliza o material. Ou seja, o espiritual ele precede sobre o material. O que acontece no mundo material é um espelho do mundo espiritual. Toda essa festa que está acontecendo agora aqui, com essas pessoas, todas essas testemunhas que assinaram aqui, assim está sendo no mundo espiritual. Está tendo uma festa, Deus está se alegrando por essa união, os anjos de Deus estão sendo testemunha desse casamento que vai acontecer nessa noite. E dado a tudo isso, é a vontade do nosso Deus. Vamos só fazer uma leitura da palavra de Deus bem resumida. A criação da mulher está em Gênesis capítulo 2, versículo de 18 até o 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão para que este vê como lhe chamaria e colocasse nome nos animais. E tudo que Adão chamou de alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nomes em todo gado, em todas as aves do céu, em todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, falou Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa ou mulher, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Olhando aqui para o texto sagrado, bem resumido, que todos conhecem, a formação do planeta Terra. Deus faz o planeta nos 7 dias, descansa, uma linguagem simbólica, porque Deus não cansa, santifica ao sábado. E daí Deus ele tem uma ideia: vou plantar o jardim. Tudo que ele cria pela sua palavra. Mas o Éden não, ele vai lá e planta o Éden. Ele faz uma coisa especial para ele. O jardim nós sabemos o tamanho dele, a dimensão, mas é o jardim do Éden. Ele pega o homem que ele fez e coloca no jardim. E não achava uma mulher para poder ajudar o homem. E Deus coloca um sonho em Adão, porque no jardim do Éden tudo era perfeito,
Lá não tinha cansaço, não tinha doença, não tinha o mal, não tinha pecado, não tinha morte. O homem não dormia porque não tinha cansaço, não tinha dor. E Deus colocou o sono de Adão em paz. Quando Adão acorda, está seu esposo. E você viu que no texto, quando Deus ele coloca Adão ali para cuidar do jardim, para colocar nome em todas as coisas, Adão olha para a vaca e fala: você tem cara de vaca, você vai ser vaca. Ele olha para outro animal e ele vai colocando: você vai ser elefante, girafa. Adão era um biólogo, não, era um botânico, cuidando de tudo. Estava Adão muito ocupado ali, trabalhando muito, quando de repente bate o sono nele. E Adão dorme. Quando ele acorda, que ele olha a primeira mulher, feita pelas mãos do Eterno, do Criador, né? E algumas pessoas falam que a mulher é fraca. Não, fraca é o homem, que é feito no barro. A mulher foi feita no osso. A mulher que sustenta. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela destrói. E aí Adão, quando ele acorda do sono, que vê aquela beleza de mulher, aquela coisa linda, Deus fala: é sua. O que Adão faz? Falou de mel. E aí Deus falou: daí os animais. Não, o nome entrou depois. Tem alguns animais que nem recebeu o nome ainda, porque Adão se preocupou. Então, família é uma coisa de Deus. União é uma coisa de Deus. Quando se junta um homem e uma mulher, é porque vai gerar luz. E luz é vida. E a luz é boa. Então quando vem a vida uma criança, porque vem através do casal, do homem e de uma mulher. Agora nós vemos por aí hoje a sociedade pós-moderna, do século que nós vivemos, eles estão querendo mudar o costume natural, sabe? Querendo mudar esse costume. Uma vez um homossexual chegou para mim: o que você tem contra os encontros dele? Não tem nada. Mas por que você não aprova? Eu falei para ele: se seu pai tivesse casado com outro homem, você estaria aqui hoje? Não. Então não é de Deus. O que é de Deus é marido e mulher. Tá? Dada essa leitura, casamento precisa de comunicação. Precisa de sentar. Quando tiver naquelas horas difíceis, o casamento precisa sentar, precisa de conversar. Comunicação. Não pode ficar sem comunicação. Eva, se ela tivesse comunicação com Adão, ela não tinha desobedecido. Porque o jardim do Éden, a família está lá, mas a serpente, ela vai lá no casamento, ela vai lá no jardim do Éden, ela vê a felicidade, ela dá um jeito. A serpente, ela vai vir. E aí, se você estiver meditando na palavra de Deus, o casamento será abençoado. Porque a partir de hoje, não é mais o meu carro, não é mais o meu dinheiro, é o nosso carro, é o nosso dinheiro, é o nosso problema, é a nossa felicidade. A partir de hoje, não é isso aqui, é Deus, é seu, não é nosso. Porque dois se tornou em um. Quando você fala que é meu, você faz divisão. E é dois, é um. O segredo de tudo, o casamento, ele é uma viagem. Você vai viajando, uma viagem muito longa. E durante essa viagem vocês vão se conhecer melhor. Vai conhecer. Um vai conhecer o defeito do outro. Mas você não tem que olhar o defeito dela ou ela olhar o seu defeito. Tem que olhar só a parte boa. E vamos juntar todos os defeitos e vamos continuar nessa viagem até o fim da vida, até que a morte separe. Agora, o segredo de tudo, gente, para resumir, para não demorar, é obedecer. Obedecer à luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. A palavra de Deus, ela ilumina o seu caminho. Se você obedecer, as bênçãos de Deus virão sobre vocês. O salmista, no Salmo 1, diz assim:
Bem-aventurado o homem ou a mulher que medita na lei do Senhor de dia e medita de noite. A palavra de Deus fala para mim não roubar. Quando eu roubo, cria um véu no mundo espiritual sobre a minha cabeça. Quando eu cometo outro ato, cria um outro véu. Quando eu cometo uma outra desobediência, daqui a pouco eu começo a andar em trevas. Começa a faltar dinheiro, começa a ficar em crise, começa a vir doença. Mas por quê? A lei da semeadura. Agora, quando você obedece, você resiste e não pratica aquele mal, a luz do Criador, ela paira sobre você. A Bíblia fala que Deus está com os olhos como chama de fogo, procurando uma pessoa honesta na terra, uma pessoa justa na terra. Então, se nós sermos justos, sermos honestos, o casal vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que eles fizerem prosperará. A prosperidade está na mão dos dois. Só meditar na Torá, meditar nos mitzvot, no mandamento, na palavra de Deus. O segredo é esse. Independente da sua religião, independente se você é cristão, se você é do Islã, não sei qual é a sua religião, se você meditar nos mandamentos de Deus e obedecer, você será próspero. Continuando aqui, nós estamos reunidos na presença de Deus e dessas testemunhas para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus, santificado pela presença de nosso Senhor nas bodas de Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento. O casamento é uma coisa honrosa. Aquele que se casa está fazendo boa coisa, mas no tempo certo, né? E consagra como símbolo de união mística entre Cristo e a igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando os seus fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para companheirismo, apoio, consolo que o esposo deve proporcionar à sua esposa enquanto viver. A esposa, como ajudadora, ela é tirada da costela. Ela tem que ficar ao lado do marido. Ela tem que estar sempre em volta do marido. Ela tem que estar sempre acompanhando o marido aonde puder. No campo de futebol, se puder ir ao trabalho, que é difícil, mas a esposa, ela tem que ficar ao lado do marido sempre, vigiando para que a serpente não venha e passe a desobediência do mal. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão, respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade, para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade, a verdade, de geração em geração. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos, está em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Aqueles que se casam decidiram aceitar esse estado honroso que é o casamento. Estou casado com a minha esposa Maria Bernadette, vai fazer 29 anos. Temos 4 filhos, temos 2 filhas, 2 filhos casados, neto. Sabemos a viagem que fizemos juntos. É uma viagem de luta, não é fácil, mas bateu vários ventos, mas continuamos caminhando. O importante é você compreender um ao outro, compreender, perdoar, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Quando alguém está meio alterado, o outro fica quieto. Uma vez uma moça falou: pastor, lá em casa tem muita briga. Tal, ele fala, eu falo, o que é que eu faço? Eu falei: quando ele começar a falar, você enche a boca de água. Ela pensou: vai jogar livro, né? Aí o que eu faço? Cara, não, você fica com a boca cheia de água, esse não fala nada, deixa só ele falando. Aí acalma.
tem que ter uma sabedoria. Vamos aqui aos votos. Dá um passo mais para frente. Os votos com o noivo e com a noiva. Reginaldo Alves Lima, você promete diante de Deus e desta testemunha receber Denise de Souza Lucas como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem. Sim. Promete? Prometo. Amém. O mundo espiritual tem festa nesse exato momento, mas o inimigo da família, ele quer depois acabar com isso, e só tem um jeito de vencer: meditando na palavra de Deus. Denise de Souza Lucas, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Reginaldo Alves de Lima como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem. Diante das testemunhas, o voto, esse voto que eles fizeram é até que a morte os separe. Não é que até que a dívida os separe, até que a crise. Não. Jó, quem conhece a história de Jó na Bíblia, escrito por Moisés, Jó era muito rico. Ele perdeu toda a riqueza, ele era tão rico que ele lavava os pés com leite de cabra. Era o homem mais rico que tinha naquela época, na Mesopotâmia. Jó perdeu tudo, mas a mulher ficou do lado dele. Jó chegou a se encostar num gato inteiro, de tanta lepra que ele tinha no corpo, mas Deus deu vitória. Então, na alegria, sabe, na prosperidade, mas na dificuldade, a caminhada tem que continuar sempre caminhando. Não podemos, e diante de tudo isso, está sendo testemunhado por Deus. Nós vamos fazer a entrada da aliança, né? E depois a gente continua a cerimônia, tá?
usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unido a ti o meu coração e a minha vida, retornando-se participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor por mim. Daqui a pouquinho acaba as coisas, vai dar no bagulho do carro. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unido a ti o meu coração e a minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja puro e imutável do seu amor. Deus eterno e soberano, Criador do céu e da terra, Senhor, o Senhor que é Criador de todo o gênero humano, Deus amado, que conhece, Senhor, quantos fios de cabelo tem na cabeça do ser humano, Deus amado, o Senhor que se assenta no globo da terra, Senhor, e olha para a terra e vê as pessoas como se fosse formiga e gafanhoto, Deus amado, Deus poderoso, o Senhor que pegou todo o vento da terra e colocou dentro da tua roupa, pegou todo o pó da terra, pegou na concha da sua mão, Deus amado, nós aqui nesta noite, Senhor, abençoamos, Senhor, esse matrimônio, Senhor, Deus poderoso, abençoa, Senhor Reginaldo, Senhor, e a sua esposa Denise, Senhor, Deus poderoso, coloca os teus anjos, Deus amado, para guardar essa família, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, abre entendimento para entender a tua palavra, o teu querer, a tua obediência, andar na tua presença, Deus poderoso, que nenhum mal, Senhor, venha atingir essa família, Deus amado, Senhor, e nessa noite apresentamos todas as famílias aqui presentes, todos os casais que estão aqui presentes, a nossa família, Senhor Deus, abençoa grandemente, Deus amado, derrama tuas bênçãos do céu sobre todos nessa noite, principalmente sobre esse casal, Deus amado, Deus poderoso, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Dado essa cerimônia, os presentes, as assinaturas, só me resta virar de frente um para o outro, tá? Para a gente poder fazer a pergunta que todos estão esperando, né? A pergunta principal: homem, mulher, esposo e esposa, tá? Uma família. E
e vão caminhar aí na presença de Deus até a eternidade. Reginaldo Alves de Lima, você aceita Denise de Souza Lucas como a sua legítima esposa até que a morte os separe? Sim. Denise de Souza Lucas, você aceita Reginaldo Alves de Lima como seu legítimo esposo até que a morte os separe? Aceito. Bom, sendo assim, perante todas as testemunhas, perante os presentes, depois vai ter oração final, eu vos declaro marido e mulher, esposo e esposa. Pode dar um beijo de noivo. Vamos encerrar com a bênção pastoral, tá? A bênção pastoral. As duas mãos da aliança, coloca aqui em cima, só as duas mãos da aliança. Tá bom? Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firme até a eternidade, e o que o Senhor, em sua misericórdia, volte os seus olhos de harmonia e vitória, e de tal maneira vos encha de sua graça, de bênçãos espirituais, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais se alegrar da vida celestial e da eternidade com o parlamento do mundo. Amém. Estão casados e abençoados.